Dentro desses dados, você vai encontrar os fatores de risco. Ao você se deparar com o seu paciente, você vai observar: esses pacientes têm idade avançada? É um fator de risco? Ele fuma, ele bebe, ele tem desnutrição? Pacientes geralmente que estão acometidos ao leito, né? Acometidos de AVC, que estão restritos ao leito, ou que sofreram algum tipo de lesão que acabaram fazendo com que ele ficasse restrito ao leito, e que fazem uso de sonda nasointeral, principalmente, geralmente esses pacientes eles têm um quadro de desnutrição. Por quê? Porque a alimentação deles é uma alimentação que é líquida, né? E às vezes dificulta, causando déficit alimentar. Umidade. Esse paciente, se ele está restrito ao leito ou uma cadeira de rodas, ele tem tetraplegia, alguma coisa assim, ele tem dificuldade de locomoção, tem esse fator, umidade, isso é um fator de risco na vida dele. Por quê? Porque se esse paciente, ele for um paciente acamado, o que vai acontecer? Ele vai ser um paciente que ele vai estar no leito, esse leito pode ser um fator de risco no sentido de que traz para ele umidade de suor, umidade de até alimento mesmo que derrame, às vezes o cuidador não tem o cuidado de ir lá e limpar logo, de secar. Urina, fezes, às vezes até vômito. Então, umidade é um fator de risco. Baixa perfusão. Ah, esse paciente ele tem uma úlcera venosa, uma úlcera mista, né? E aí, até mesmo, vamos, a região do cóccix, né? Esse paciente fica muito tempo sem fazer mudança de decúbito. Então, ele vai ter uma baixa perfusão naquela região e isso pode provocar uma lesão por pressão. Alteração de nível de consciência. Quando o paciente ele não consegue ter esse nível de consciência adequado, satisfatório, o que vai acontecer? Ele provavelmente vai ficar numa mesma posição, porque ele não vai conseguir identificar que aquela posição que está ali é incômoda. E ele mesmo também fazer essa mudança, né, de decúbito. Às vezes são pacientes que precisam de alguém que faça. Ou ele pode até se mexer, mas ele não consegue se dar conta por conta dessa alteração do nível de consciência. Então, tudo isso são fatores de risco. E quando você está fazendo essa coleta de dados de identificação, você consegue coletar e você consegue